Salve, futeboleiros! No vídeo de hoje, vamos falar de Série A. Vamos fazer uma análise sobre a rodada de quem joga hoje, como está o placar. Já tem 2 partidas em andamento aí que a gente vai falar para vocês. Opinião jogo por jogo, a classificação como que tá. E hoje temos a participação do meu parceiro, o Vitor Apolinário. Bem-vindo aí, Vitor. Valeu pela honra aqui e vamos comentar aí. Então vamos começar falando aí das partidas que já se iniciaram. Pode ver aí que nem a gente já colocou no letreiro e também puxamos a tabela aqui no GE, que o Santos está jogando em casa e já está perdendo para o Fortaleza. O jogo está no primeiro tempo ainda. Então, Santos 0, Fortaleza 1. E lá no Mineirão, o Cruzeiro está vencendo a partida por 2-1. Não atualizou aqui, eu vou atualizar a tabela do GE, mas aí o Cruzeiro vencendo 2-1. Então, o Vitória, o Santos e o Fortaleza são aí as equipes brigando para tentar sair fora da zona de rebaixamento. Aqui. Praticamente o Sport já era. Então aqui tem o Juventude, que também para mim já está rebaixado. E aqui pode ver, o Fortaleza tem 30 pontos, o Vitória tem 31 e o Santos tem 32. Então o Fortaleza vai vencendo e já vai colando no Vitória e no Santos. E aí, Apolinário, o que você acha aí sobre esses 3 que estão brigando, sobre essas partidas em andamento? O que você acha disso? No caso do Santos e Fortaleza é briga direta, né? Para ver quem Briga vai direta. salvar primeiro. O Santos ele tem que pelo menos empatar para continuar com essa diferença e o Fortaleza tá em um dos jogos da vida, né? Até o final da temporada vai ser todo jogo é jogo da vida do Fortaleza. Por isso que eu acredito que o Fortaleza ele entra com mais vontade, né? Até pelos problemas extracampo. E aí no caso não tem como deixar de não falar do Neymar, né? E o Neymar tá no Que banco hoje, hein? Exatamente, que é o fator diferença, né? É o diferencial desse time do Santos, é a esperança do torcedor santista e não está correspondendo com as expectativas. Tanto que está no banco. Pode ser que o técnico esteja preservando para colocar no segundo tempo, só que é perigoso. Fortaleza fizer 2, colocar o Neymar no segundo tempo, talvez não dê tempo de recuperar. Que nem a gente tava falando aqui nos bastidores, aqui no off, mas cara, eu acho que o assunto Neymar, acho que cada vez vai piorando mais pro lado dele e pro torcedor santista, porque o torcedor santista esperava muito dele. Então, por mais que o Santos não tenha aquele time competitivo, aquele elenco forte, para mim o time do Santos é muito ruim, são poucas peças que salvam. Então, trouxeram o Neymar meio que para uma barca. E também ele tem culpa nisso, porque era para ele ser o diferencial desse time. E pelo menos se o time não tivesse conseguindo corresponder, mas ele estivesse jogando bola, beleza. A torcida ia comprar dele, falar, ele não tem culpa. Só que ele não consegue jogar, esse é o problema. Ele não consegue. Ele só anda lesionado desde que ele chegou aqui. E aí vem o debate que, depois de uma lesão grave no joelho, realmente começam a surgir várias lesões físicas, né? Então, essa questão do Neymar aí é uma pena que ele não está conseguindo corresponder. E sobre o jogo do Fortaleza, se terminar 1-0, com certeza no intervalo já vão colocar o Neymar. Só que aí eu não sei como que tá combinado, qual que é a carga dele programada para esse jogo, se é para jogar 25, se é para jogar 30 minutos, mas com certeza o treinador e a torcida espera, queremos ver o Neymar jogar, já que ele não tá conseguindo corresponder, tá sempre lesionado. E a gente tá nessa briga aí, tá nessa parte de baixo. Ele vai ter que se virar, entrar lá, dar um jeito e corresponder de alguma forma. Como eu disse, o Neymar ele é a esperança do torcedor santista, né? Acabou de voltar de uma Série B e ter o Neymar no elenco era aquele sonho, né? Então, o Neymar ele tem que corresponder. Tanto para esse retorno imediato para o Santos, né? Então, o salário dele no Santos não é baixo. Então, tanto para responder esse investimento do Santos e o retorno para o torcedor santista, quanto para uma vaga na Copa do Mundo, né? Porque é o que a gente estava conversando aqui. Eu, pelo menos particularmente, eu não consigo enxergar o Neymar 100% garantido com o Ancelotti na Copa do Mundo, entendeu? Não enxergo. Muitos ainda vão ficar de fora. O que a gente sabe que está garantido é o óbvio, né? Rodrigo e Vinícius, então esses estão garantidos. Nem o Endrick a gente sabe se tá garantido ou não, mas se nada de muito absurdo acontecer, tá lá. Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior são os 3 que eu garanto. Fora esses 3, eu não garanto mais ninguém. Entendeu? Então, se o Neymar ele quer almejar essa última Copa do Mundo, ele tem que mostrar em campo. E aí a oportunidade é nesses jogos chaves que são os jogos do Santos. Concordo, e esse lance de Copa do Mundo, e até a gente já vai marcar que vai fazer um conteúdo sobre isso, sobre opinião para isso, mas a Copa do Mundo, eu acho que se o Neymar fica no Santos, ele não vai para a Copa do Mundo. Porque, como eu falei, ele precisa de alguém para jogar com ele.
Ele precisa de alguém para fazer ele jogar também. Ou de um centroavante bom que ele toque é gol, ou de um cara que dê a bola nele, já corre para receber e faz o gol. Então ele precisa disso. Então acho que com o Guilherme, com o Tiquinho Soares, com o Tassiano, com o Souza, com o Escobar, com o Igor Vinícius, não vai, cara, não vai. O melhorzinho que tem ali que salva é o Roleiser. O time a torcida já começou, pô, o filho do Robinho, é o filho do Robinho. O moleque é novo ainda. Não é que nem o pai que já em uma certa idade era bancado já como titular. Ele não tem essa experiência ainda, essa malícia, tudo isso já para suportar de ser bancado um time titular profissional. Então acho que vai soltando ele aos poucos para ele aparecer. Mas realmente, pro Neymar, o Santos não é time. Então já começa a falar que pro ano que vem tem proposta da MLS, que talvez poderia ressurgir um trio MSN. Parece que a Liga Italiana já teria interesse, parece que a Inter já falou com ele, ou já pensou em sondar ele. Então acho que vai depender de aonde o Neymar vai jogar em 2026, aonde ele vai jogar, que campeonato, que liga, e como que ele vai estar fisicamente. Se ele continuar com o físico que nem ele está agora, sempre lesionando, pode ter certeza que o Ancelotti não vai convocar. O Ancelotti não é o Diniz, não é o Dorival, que, pô, você é brasileiro, então você fica naquela para não ser pressionado, pô, vou escutar a torcida. O Ancelotti, ó, não, acabou de chegar. O que ele tinha que provar para o mundo, para a torcida, ele já provou quem que é ele, que treinador que é. Então, com ele não vai ter essa, não. Não vai ter essa. Agora, se ele melhorar, ele pode ser convocado e como um coadjuvante, um cara para entrar no segundo tempo, para ajudar. Mas acho que titular, hoje na seleção, o Neymar, infelizmente, não vai conseguir. E uma coisa até que você falou, que é bem interessante, é do futebol italiano. Entendeu? Que, por exemplo, não pode falar, mas o Neymar ele não tem mais idade. Poxa, o Modric está jogando muito bem no Milan. Entendeu? E o Modric tá o quê? Uns 37, 38 anos? Por ali. Quase quarentão. Então, o Neymar ele jogaria bem no Dedicação, né? futebol italiano. Infelizmente, eu acho que se o Neymar tivesse um outro gestor de carreira dele, seria diferente. Eu acho que o pai do Neymar não soube gerir a carreira dele. Não soube gerir, não. Focou muito em querer fazer o filho dele ganhar grana e fama. E não focou no futebol. Então o Neymar, hoje em dia, infelizmente, ele não é um jogador. Ele é uma estrela, ele é um famoso. E, infelizmente, quem sofre com isso é o Santos, por enquanto. Tá nessa aí, ó, perdendo em casa pro time do Fortaleza. Mas também a gente não pode diminuir o Fortaleza, porque o Fortaleza teve os seus problemas de gestões aí, tentou montar um time para Libertadores, montou um time caro, medalhões como o Daverson, trouxe o Adam Barreiro, que eu gostava muito do argentino quando era do São Lourenço. Foi um dos jogadores que na época que Palmeiras e São Lourenço jogou para Libertadores, ele deu um trabalho danado para a defesa do Palmeiras, jogador interessante. Só que aí foi pro River, começou a comer banco lá porque não desenrolou. E aí veio pro Fortaleza, não tá desenrolando, acho que fez um golzinho ali, 1 ou 2 gols. Então o time do Fortaleza tentou montar um elenco para Libertadores, mas não soube, acho que não era a hora ainda de montar um elenco para focar em 2. Sim. E nessa o Fortaleza acabou se perdendo, porque não foi bem, foi eliminado na Libertadores, e quando tentou voltar a focar no Brasileiro, já tava com a carruagem bem na frente, e o rendimento foi só caindo. Aí o Voivoda saiu, juntou tudo isso. Infelizmente, o Fortaleza tá nessa. Mais moral pela vitória contra o Flamengo. Então, isso dá uma moral pro time do Fortaleza. O Santos conseguiu um empate contra o Botafogo. Para mim, aquilo lá foi meio que um empate heróico. Porque eu colocaria, a minha opinião, eu não vou pegar e falar, nossa, eu falei que o Santos, que o Botafogo ia ganhar do Santos, agora o Santos empatou. Não, o que eu falei lá atrás é verdade. Eu achei que o Botafogo ia vencer o Santos, porque o time do Santos é um time, infelizmente, fraco, só que também tinha um lado que o Botafogo oscila demais, não é o mesmo Botafogo do ano passado. Então tinha esse risco. Não, é o mesmo. Então conseguiu um empate, só que aí quem vem com mais moral para essa partida de hoje é o Fortaleza, e aí já tá vencendo. Sim, e na zona de baixamento, eu acredito que todo jogo é o jogo da vida, entendeu? Não pode cochilar, não pode, eu vou deixar para resolver tudo no final do jogo. Tem que ser com raça do primeiro até o último minuto, entendeu? Porque se deixa para resolver no final do jogo, esquece, entendeu? Esquece, não dá mais tempo, entendeu? Aí o adversário começa a fazer cera, começa a prender a bola, começa a fazer falta boba, entendeu? E aí acabou. Então o Fortaleza entrou mais centrado e o Santos ele ainda tem tempo. Né? O Santos ainda tem tempo de reverter esse placar. Ainda mais se o Neymar entrar bem no segundo tempo. Entendeu? Agora, sem o Neymar bem e sem o Santos com essa vontade de ganhar, falando, porque aquela história de, poxa, somos o Santos, não vamos cair, a gente já viu na temporada anterior que não deu certo. Entendeu? Então não pode ter essa mesma soberba, porque senão cai de novo.
E o Santos é realmente, hoje em dia, aquela tradição que time grande não cai, somos o único do time do grande São Paulo que não caíram. Então, isso tudo hoje em dia cai por terra, não tem mais essa. Acho que já, na verdade, não é desde agora, é de já alguns anos para trás. Não, sim. Então, mas o pessoal ficava, pô, São Paulo e Santos nunca caiu, Palmeiras e Corinthians já caiu, ficava nessa zoeira. Hoje em dia, meu irmão, São Paulo não abriu o olho. Não tem mais isso. E até para um exemplo positivo. Por exemplo, Palmeiras. Palmeiras foi rebaixado várias vezes. Eu assisti rebaixamento do Palmeiras, entendeu? Na época de que Valdívia estava ainda lá, entendeu? Hoje o Palmeiras pode se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores, mesmo tendo caído para a Série B. E aí? Você acha que esses últimos anos o torcedor palmeirense ele liga por ter caído para a Série B lá atrás? Entendeu? Ganha Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, ganhando tudo. Fica com piadinha, pô, o Palmeiras não tem Mundial. Tá bom, enquanto a gente não tem Mundial, vamos. Todo ano estamos brigando pelo Libertadores, pelo Brasileiro, Copa do Brasil. Clube não tem dívida, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, entendeu? Porque o clube, se ele tiver dívida, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Entendeu? Pode trazer o Ronaldinho Gaúcho na maior fase dele. Pode trazer. Não tem como, não tem como. Entendeu? Não tem como. Entendeu? É muito. Aí você pensa só, salário de jogador, aí todos os gastos. Entendeu? Mesmo o clube adiantando o direito de TV, mesmo com o salário dos patrocinadores, entendeu? Mesmo com disputando vários campeonatos, entendeu? Bastante, não tem como, a conta não fecha. Exemplo melhor disso, a gente vai fugir um pouquinho do tema, né? Mas já aproveitando o gancho, é o próprio Corinthians, entendeu? Campeão do Campeonato Paulista e o prêmio todo não adiantou de nada, entendeu? Então, mesmo o campeão saiu devendo. Então é complicado isso. Então, o Palmeiras hoje, para mim, exemplo de gestão é Palmeiras, Flamengo e agora o Mirassol também. Agora que nem você falou, a gente deu uma fugida do assunto, mas aproveitando o gancho, é o que você falou. Exemplo, não adianta um time aí que tá cheio de dívidas para se, assim, dar aquela retomada nas finanças, se estabilizar, é muito difícil. Porque que nem você falou, quando foi campeão do Paulista, adiantou alguma coisa? A premiação foi para quem? A dívida de hoje tá com o quê? Por quê? Quem deixou nessa dívida? Tá essa briga política danada, mas, cara, pode ganhar Libertadores, pode ganhar o Brasileiro, que vai continuar ainda. Então, o projeto, para times assim, times grandes, e tentar sair dessa dívida e começar a ser um Palmeiras e Flamengo, não vai ser de uma hora para outra. Isso vai demandar anos. Exatamente. Em 2013, do 2014, o Corinthians tinha aquele timaço, o Corinthians foi roubado em 2013, ficou aquela revolta por Libertadores. Quem que era o time do Flamengo? Pô, o Flamengo já tava pagando o preço, 2014, 2013, 2014, 2015, tinha uns times nada a ver, o Palmeiras também, não tinha um time nada a ver. Então, de 16, 17, foi começando a melhorar, aí vai montando um elenco mais enxuto de grana e que responde em campo, e aí 18, 19, 20, vai subindo, e onde os caras estão agora. Outro exemplo de projeto é o próprio Cruzeiro, né? Bicampeão do Brasileirão, se não me engano, foi 13, 14, ou foi 12, 13, então, 13, 14, ganhou os dois e sumiu. Aí veio o Ronaldo, veio o SAF e agora tá construindo de novo, entendeu? Então, o time ele tem que ter projeto a longo prazo. Então, tem que pagar, tem que ter os anos de penitência, de meio de tabela, de risco de rebaixamento, segurar as continhas, deixar tudo no verde, entendeu? Para depois subir, entendeu? Para depois subir, que, por exemplo, o Palmeiras agora tá trocando de patrocinador, não sei se já até fechou, né? Então, sai Crefisa, entra Cimed, entendeu? O time vai se manter no verde, vai se manter tranquilamente, entendeu? E, como eu falei, pode ser o primeiro tetracampeão, né? Vai sair de qualquer jeito, né? Ou pro Palmeiras ou pro Flamengo. Um dos dois vão ter 4 Libertadores, entendeu? E agora, pra gente voltar no nosso foco, a questão da tabela, a gente falou do Fortaleza, do Vitória e do Santos, um pouco mais próximo é o Ceará e o Inter. Cara, na verdade, do 17º pro que é o primeiro quase tentando sair da zona de baixamento, o último ali que tá naquela, vou cair ou não vou cair, que é o Vitória. Da distância do Vitória pro 10º colocado são 8 pontos. Então esse ano tá muito brigado. Eu acho que tá mais que o ano passado. Bem mais que o ano passado.
Entendeu? Você engrenar uma sequência de 3 vitórias, você já salta por exemplo, como você falou, de estar próximo da zona de rebaixamento para uma zona de classificação para uma Sul-Americana, por exemplo. 3 vitórias seguidas. Entendeu? Claro, não pode ser uma coisa aliviana aqui, falar que, poxa, é fácil engrenar 3 vitórias. Mas dá para fazer. Entendeu? Dá Assim pra foi fazer. o Corinthians ano passado. Eu praticamente, como Exatamente. corintiano, quem que acreditava? Depois daquele jogo Exatamente. contra o Inter, que tava ganhando 2-1, tomou aquele gol no último lance. Quem que acreditava? Eu não imaginaria que poderia engatar 9 seguidas e safar. Melhor Então, exemplo que esse, impossível. Entendeu? impossível. Então, ninguém acreditava no time, como somos torcedores fiéis, né? A gente nunca abandona, mas falar que acreditava que ia classificar, não, ninguém pensava. E subiu. Então, esse ano, como você falou, a tabela tá bem apertada. O time que engrenar 2 e empatar uma, já vai ter uma diferença absurda. Entendeu? São 7 pontos. Se engrenar 3, classifica para alguma. É só manter. E ao E, contrário também. Os times que estão na zona de rebaixamento, esse sim tem que abrir o olho. Entendeu? Porque tá pegado. Zona de rebaixamento sempre é fogo. Né? Os 2 últimos eu também acredito que eles já não têm mais solução, né? Então já estão rebaixados, por mais que não estejam matematicamente ainda. Mas os 2 de cima, eles têm que lutar para subir. eu acho que do 10º, que nem você falou, os 2 últimos já era. Então tá, a briga entre esses 3 aí vai ficar Santos, Fortaleza, Vitória. O Atlético, eu achava que o Atlético ia brigar também, mas o Sim. Atlético conseguiu uma vitória na rodada passada e subiu para 36, então foi 12º. Então quem começa a entrar no radar, abrir o olho, é o Inter, que está com 35 a 4 pontos do Vitória, que é o 17º. Então essa briga realmente desse ano aí tá muito foda. E pra gente, falando do assunto, pra gente terminar esse assunto de zona de rebaixamento e entrar na ponta da tabela lá em cima, os jogos que a gente já falou, que iniciou, o Cruzeiro vai vencendo o Vitória por 3-1. 2 gols de Caio Jorge, 1 gol de Arroio, e o Williams contou para o Vitória. E o time do Fortaleza vai bater no Santos na Vila Belmiro com o cara que eu falei para você aqui o nome dele, Adam Bareiro, o argentino. Gostava muito dele no São Lourenço. E aí ele faz o gol Adam Bareiro, vai dando a vitória aí. E vai dando uma aliviada pro Fortaleza tentar deslanchar nessas últimas rodadas. Agora, subindo na parte de cima, a gente vai voltar a falar de Palmeiras e Flamengo. Por quê? Palmeiras, primeiro colocado, com 62 pontos. Flamengo em segundo, com 61. Cruzeiro em terceiro, com 60. E Mirassol, o quarto colocado, com 55 pontos. São os 4 primeiros. Atrás do Mirassol vem o quinto, Bahia, com 49. Sexto, Fluminense, 47. Sétimo, Botafogo, 47. Oitavo, Vasco, 42. São Paulo, nono, 41. Corinthians, 10º, 39. 11º é o Grêmio, com 39. 12º Bragantino com 36, 13º Atlético Mineiro com 36, Ceará 35 é o 14º, 15º Inter com 35, e aí volta Santos com 32, 16º, Vitória 17º com 31, Fortaleza 18º com 30, e o para mim já rebaixados Juventude 19º 26, Sport Lanterninha com 17 pontos é o último. E os jogos que vamos ter amanhã, Mirassol e Botafogo, Mirassol joga em casa, Flamengo Sport, Flamengo joga em casa, Corinthians e Grêmio, Corinthians joga em casa, Bahia e Bragantino, Bahia em casa, Ceará e Fluminense, Ceará joga em casa, Inter, Atlético Mineiro, Juventude, Palmeiras, Vasco e São Paulo. Vendo esses jogos aqui que vamos ter, qual que é a sua opinião? Quem que vence? O que análise que você faz para essas próximas partidas dessa rodada? Vamos lá. Começando ali de Mirassol e Botafogo. O Mirassol já não é mais surpresa do campeonato há bastante tempo, né? Então tá com essa campanha fantástica, né? Só não é tão fantástica que nem a do Leicester, campeonato inglês, para ganhar o título, mas é uma campanha fantástica do Mirassol. Acredito que o empate, que não dá para desacreditar do Botafogo, por mais que não seja o time que a gente viu na temporada passada, ainda é o Botafogo. Então acredito que o empate do jogo Flamengo e Vitória, se eu não me engano, é isso? Flamengo e Sport. Flamengo e Sport, mesmo o Flamengo tirando o pé, focando na final da Libertadores, eu não tenho dúvida que vai dar Flamengo, né? Pode até ser um jogo para poupar titulares e depende da prioridade do clube, né? Porque poupando titulares para a final da Libertadores, corre o risco do Palmeiras aumentar essa vantagem na liderança, né? Então a Mas gente tem que a passar. final do. Desculpa cortar você, mas a final da Libertadores vai ser só 29/11. Então tem Não, bastante jogo. isso sim, mas eu acho que, por exemplo, por ser o Flamengo e pela situação do Sporting, eu acho que o treinador pode poupar titulares nesse jogo, entendeu? Só não pode poupar muito para não perder,
entendeu? Exatamente para não correr esse risco do Palmeiras de descolar aí no Brasileirão, né? Corinthians e Grêmio, eles têm a mesma pontuação, então é um confronto ali por posições, né? A tabela do Brasileirão, confronto direto. Nesse aqui, eu como corintiano quero muito que o Corinthians vença, né? E acredito que vai vencer. Placar magro, 1-0 ou no máximo 2, né? Vamos ver se o Alberto volta aos bons tempos, né? Tá Tá devendo um difícil. pouco, exatamente, tá devendo um pouco, então vamos torcer aí pro Yuri Alberto fazer essa. Bahia e Fluminense. Bahia e Bragantino. Opa, Bahia e Bragantino. Acredito que o Bahia vença. Tá na sequência legal, entendeu? Acredito que o Bahia vença. O Bragantino eu não tô acompanhando muito. Como é que você acha que ele tá no campeonato? O Bragantino começou como brasileiro, começou fazendo brasileiro meio que azedando, deu uma melhorada, o Fernando Seabra conseguiu dar uma impulsionada, o time começou a vencer algumas partidas, e aí até chegou a ficar um certo momento um pouco acima da tabela, e depois só ladeira abaixo. Então o Fernando Seabra foi demitido, e adivinha quem é o treinador agora do Bragantino? Foi demitido do Goiás, e agora tá no comando aí do Massa Bruta, é o nosso querido Wagner Mancini. Lembra dele no Corinthians? Lembro, Mancini. Mancini era 8,80. Nossa, Então, eu lembro daquela jogou dele. Pô, a gente tá ganhando de 1-0. Dane-se, segura a vitória. Todo mundo atrás aqui. Dane-se a linha de 6, linha de 5, todo mundo. Ah, pelo amor de Deus. dando E uma aí de o. Fábio Carilli. Nossa, 1-0 é goleada. e conseguiu fazer um certo milagre, salvar a gente do rebaixamento em 2020, se não me engano, 2020, 2021. E então, Wagner Mancini chega ao comando do Bragantino e o Bragantino com o novo treinador vai ter que jogar com a vida, porque o treinador chega novo, ele já chega motivado, motivando todo mundo, quem não tinha espaço vai começar a ter, tem que mostrar o futebol, então todo mundo quer mostrar pro novo treinador que quer jogar, então daquela funcionada, só que do outro lado tem o quinto colocado Bahia, e aí uma hora toma 5 do Mirassol, uma hora vence com algumas sequências, uma hora empata, uma hora perde de novo, então nesse jogo aqui eu acho que fica um pouco difícil prever como que pode ser, mas pelo Bahia ser o quinto colocado e jogar em casa, dá uma certa porcentagem para a gente apostar no Bahia. Então acho que esse jogo, eu acho que talvez, dependendo, pode terminar até com um empate. Mas eu acho que o Bahia é favorito, cara, favorito. Não dá pra cravar, como você falou, né? E um problema do Bragantino é que, com o técnico novo, ele tem que trocar a roda com o carro em movimento, né? Não dá para ter aquela folga de início de trabalho, né? Aquela sequência mais devagar. Então, já tem que começar vencendo de preferência, né? Infelizmente vai ser contra o quinto colocado, então já vai ter um adversário grande pela frente e tem que vencer e convencer, né? Vamos ver como é que vai ser esse início de trabalho dele no Bragantino. O Ceará e o Fluminense, acho que o Fluminense com o Zubeldia também melhorou seu retrospecto. Então, e esses dias eu fiz um vídeo sobre as melhores defesas e adivinha quem está? O Ceará. Então o Ceará é um time que Vozão. o Vozão, às vezes o Vozão consegue segurar os seus adversários, eles conseguem uma vitória magra, mas acho que não tem o que falar, o Fluminense é favoritaço, por mais que seja fora de casa, pelo que vem jogando aí com o Zubeldia, eu acho que vai dar Fluminense, você. Sim, tem que dar Fluminense. Entendeu? Como você falou, enalteceu a defesa aí do Ceará, mas eu também acredito que o Fluminense venha como favorito. Né? Entra no mesmo quesito, mesmo mérito do Botafogo, por mais que não seja aquele Fluminense campeão da Libertadores que nós vimos em outras temporadas, mas o Fluminense ainda é favorito. E agora pra gente falar de Inter e Atlético Mineiro, cara, eu acho que esse jogo aqui, ó, o Internacional tem 35 pontos, tá em 15º, e o Atlético Mineiro com 36 pontos, 13º. Eu acho que esse jogo aqui, se o Inter não ganha em casa, pode complicar para eles. Por quê? Porque o Santos aqui, o primeiro fora da zona de rebaixamento, é o que tá na cola do Inter. Por mais que tenha 3 pontos de diferença, se o Inter não vence esse jogo em casa, complica para eles. E tá dando sorte que o Santos não tá ganhando Fortaleza. Se o Santos estivesse vencendo, o Santos dia 35 ia empatar com o Inter e aí já ia dar uma pressionada. Então acho que esse jogo aqui, Inter Atlético Mineiro, vai mostrar quem desses dois aí também tem que abrir o olho para não brigar lá embaixo. Porque que nem a gente falou, do Santos para o Atlético 13º são 4 pontos.
E aí nós temos mais o quê? 6, 7 rodadas. Então, essa galera aí, Atlético Mineiro que não vem bem, muito bem, todo mundo achando que com o Sampaoli o time já ia mudar a chave e voar, não tá sendo assim. Conseguiu ir para a final da Sul-Americana, mas no Brasileiro é outra história, é pontos corridos. Então, o Atlético Mineiro e o Inter, mas acho que isso abre mais os olhos do Internacional. Porque o Internacional, um segundo semestre horroroso. O Inter, no primeiro semestre, o Inter tava ganhando todo mundo, jogando bem pra caramba, jogando Libertadores. No segundo semestre, só ladeira abaixo. Então, o Ramon Dias e o Emiliano vai ter que tá tendo um certo problema aí para fazer essa rapaziada do Inter jogar, hein? Exatamente. Vamos ver o que o Hulk vai falar da arbitragem, que ele sempre tem o que falar da arbitragem, mas eu também, além do Sampaoli, né, quando o Sampaoli assumiu o Atlético, e pelo próprio elenco do Atlético, que eu acredito ser bem melhor que o elenco do Inter. Eu não esperava o Atlético nessa posição na temporada, entendeu? Então, o rendimento está bem abaixo do esperado, acredito que o torcedor atleticano também pensa assim, né? Então, nomes como Hulk, nomes como o próprio Sampaoli, e o time nessa posição da tabela. Então, vai ser um jogo bem jogado, bem brigado, e vamos ver. Né? Vai ser um jogo bom de se assistir. Certinho, concordo com o que você disse. Agora, Juventude e Palmeiras, eu acho que não tem muito o que a gente falar, cara. Juventude e Palmeiras, como fez um jogo muito físico, de correria, de ter que mostrar resultado, acho que o Palmeiras ou vem tudo reserva ou vem mesclado. Ou se não, vai vir, acho que de vez em reserva vai ser um mescladão. Por quê? Flamengo, como você falou, o Flamengo tá na bota, um ponto de diferença. E o Flamengo joga contra o Sport. Osso fraco de roer, super fraco. Exatamente. Então Os o dois têm Palmeiras também. adversários fracos. E o Juventude querendo ganhar para chegar a 29 pontos e encostar no Fortaleza, mas acho que com certeza vai dar Palmeiras. O Palmeiras precisa se desvencilhar do Flamengo aí, e acho que com certeza acho que não tem outra opinião a não ser Palmeiras. Acho que se Juventude consegue ganhar do Palmeiras, vai ser um milagre. Exatamente, é o mesmo critério. Nesse caso, o Flamengo já tem a vantagem, porque vai jogar em casa, né? Então vai jogar com um adversário mais fraco em casa, e o Palmeiras vai até o estádio do Juventude, entendeu? Mas foi o que você disse. Eu também acredito que seja um mesclado entre titulares e reservas, mas mesmo assim o Palmeiras vence. Né? Ainda mais Vitor Roque cheio de vontade de jogar, né? Então acredito que vai bem. E agora o último jogo da rodada para a gente comentar, Vascão, o Vasco da Gama e São Paulo. É um jogo mais difícil também de comentar, de dar opinião, porque onde está o Vasco? O Vasco está em oitavo, um ponto à frente do São Paulo, que é o nono. Então, o time do Diniz. Quem imaginaria que o Diniz ainda está uma sequência e chegar em oitavo? O time do Vasco, que também é a mesma coisa que a gente fala sobre a maioria dos clubes da Série A, fora os que estão lá em cima. O restante oscila demais, muito demais. Então, essa questão do Vasco é a mesma coisa. O Vasco joga em casa, vem em sequência, quer brigar por uma pré-Libertadores, porque tá 5 pontos do sétimo aí, que é o Botafogo, que já tá na pré, né, garantindo por enquanto a pré. Então o Vasco vai com tudo, jogando em casa, o Verratti, artilheiro, tem a sua torcida, o Ryan voando, fala que o Ryan, porra, o Barcelona tá de olho no Ryan, não sei que tá de olho no Ryan. E o São Paulo com o Crespo aí também, sei não, hein, mano. Esse do Vasco, o que eu vejo, né, e que eu gosto de comentar é o quê? Eu vou muito pelo regional, entendeu? Então, por exemplo, o Vasco ele tá ficando muito distante dos adversários diretos ali, né, dos seus rivais do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, nos últimos anos, o Vasco viu o Botafogo, o Fluminense e o Flamengo campeão da Libertadores. E o Vasco no meio de tabela do Brasileirão sempre, entendeu? Então, é uma coisa que dá para se usar, né, para motivar o time, né? E como você disse, o Vasco tá jogando em casa, precisa vencer. O Diniz, ele tá oscilando, né? Então tá oscilando. E só que do outro lado tem o São Paulo, né? Do outro lado tem o São Paulo. Então eu concordo que esse aqui é o jogo mais difícil de se prever, entendeu? Esse daqui e o jogo Corinthians e Grêmio, para mim eles estão na mesma faixa. Entendeu? A única certeza que eu tenho de Corinthians e Grêmio é que vai ter uns 4 cartão amarelo. Entendeu? Disso eu não tenho dúvida. Mas Dos últimos 6 jogos do time do Vasco, foram 5 vitórias e uma derrota. As vitórias, Vasco e Cruzeiro, 2-0 Vasco.
Palmeiras e Vasco, 3-0 Palmeiras. Então vamos lá, falando das vitórias, Vasco e Cruzeiro. Vasco 2, Cruzeiro 0, Vasco 4, Vitória 3, Fortaleza 0, Vasco 2, Vasco ganhou o clássico contra o Fluminense 2-0 e meteu 3 no Bragantino, na casa do Bragantino, o que ocorreu fez aí o time demitir o Fernando Seabra. Então acho que é um time aí que, pô, acho que vai dar trabalho pro São Paulo, porque se a gente for ver os últimos jogos do São Paulo aqui, é um time que tá daquele jeito, é a torcida pegando no pé, é problema político, é dívida, o Oscar não consegue jogar, o Lucas não consegue jogar, tá sem Caleri, sem André Silva. Nossa, Então acho que que grande falta que faz o Caleri. o São É Paulo vem artilheiro do muito time, pressionado né? pra esse jogo. Muito mesmo. E aí a gente vendo os últimos jogos do São Paulo aqui, São Paulo tomou 3 do Mirassol, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Palmeiras, ganhou do Fortaleza e perdeu do Ceará. Então vamos lá. Ceará derrota, Fortaleza vitória, derrota pro Palmeiras, derrota pro Grêmio, derrota pro Mirassol e vitória contra o Bahia. Então nos últimos 6 jogos, o time tem 2 vitórias e 4 derrotas. Difícil. São Paulo oscilou bem. Vai ter que fechar a casinha e tentar jogar no contra-ataque. Né? E eu acredito que é o que vai fazer. Os dois precisam da vitória. Né? Os dois vão atrás da vitória. O Vasco tem o fator casa. Então, acredito que o Vasco vá mais para cima, vai pressionar, e o São Paulo vai ficar esperando o contra-ataque. Ainda mais com todos esses desfalques que você mencionou. Então, tá sem Oscar, tá sem o Lucas, tá sem o artilheiro, que é o Caleri, né, que é o referência. Então, fica um pouco mais difícil do São Paulo fazer o seu trabalho fora de casa. O Lucas acho que já tá de volta, jogou contra o Bahia, acho que algumas partidas ele já voltou. Então, acho que quem segue de fora desses nomes que a gente falou é o Oscar e os outros lesionados, que é Caleri, que é o André Silva. Então, tem o Ferreirinha no banco aí que fez a aposta com o Neto. Quer dizer, o Neto fez a aposta lá que se o Ferreirinha tivesse 10 gols, todo mundo caiu matando. O Ferreirinha fez 3, 4 gols, partidas consecutivas. Não, o Neto vai pagar a costa. Depois disso, lesionou, não jogou mais nada. Sumiu. Então, para essa rodada a gente já deixou a nossa opinião, né? Sobre cada um dos jogos, abordamos até um pouco de meio que política e dívida dos clubes. Então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, era para ficar um pouco mais curto, mas com um pouco grande, porque a gente fez essa análise mais completa. Mas aí já agradecendo a participação do Apolinário, com certeza ele já vai estar com a gente aqui nos próximos vídeos para fazer mais análise, para a gente trazer mais conteúdo para vocês. Então lembrando, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. A gente bateu a meta de 500 inscritos, estamos na próxima meta aí para bater 600. Então dá essa força que vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Então, meu muito obrigado. Valeu, Apolinário, e até a próxima. Valeu. Satisfação. Valeu, pessoal. Valeu.